Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, quarta-feira, dia 13 de março. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas se ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai, quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concebeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, na cena do Evangelho de hoje, observamos algo descomunal. Em virtude de que o Pai permite que os filhos herdem os bens eternos prometidos ao seu Filho unigênito. Reparem que Isaías, na primeira leitura de hoje, em primeiro lugar, ele profetiza referente ao Verbo de Deus. Bem sabemos que todas as profecias da Antiga Aliança culminam no Filho de Deus, principalmente leituras como esta de hoje, a qual apresenta alguns atributos a respeito do Messias. A missão do Filho de Deus será, em primeiro lugar, nos reconciliar com o céu. Depois, existem tantas outras profecias que se referem à intimidade e à natureza do Messias com o Pai. Como, por exemplo, quando vemos na leitura de hoje dizer: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança eterna. E continua Isaías. Contudo, após o Messias ser atingido em cheio por tais profecias e após a sua missão muito bem cumprida, devemos nos lembrar que podemos ser beneficiados por grande parte das mesmas profecias, aquelas que se referem ao Filho de Deus, pois somos seus herdeiros. De fato, se somos herdeiros, herdamos tudo o que o Filho nos deixou como herança, e por isso devemos aprender a bem usufruir de tantas benesses que o Pai, em primeiro lugar, outorgou ao seu Filho. Se soubermos imitar os passos do Filho de Deus nesta vida presente, já podemos beber de toda a sabedoria que ele mesmo obteve em sua íntima união com o Pai. Vejam que há uma pequena controvérsia no Evangelho de hoje, onde Jesus quer ensinar a todos que devemos fazer como ele, ou seja, estar sempre unido com o céu. Ele diz que o Pai trabalha sempre, podendo ser entendido que o Pai nunca cochila e nem dorme, ou seja, o Pai sempre está em vigília por todos nós, os seus filhos.
Contudo, é preciso que haja uma reciprocidade da parte de cada um de nós em relação ao olhar benigno do Pai para cada um de nós. Devemos olhar cada vez mais e sempre para as coisas do alto. Assim, sempre estaremos em grande conexão com o Pai e o Filho no Espírito Santo. Lembrando até um pouquinho aquela bela pintura de Michelangelo na Capela Sistina. A pintura mostra o Pai com grande esforço, no alto, tentando nos tocar que estamos abaixo na vida terrena. Então é preciso que haja esforço semelhante de nossa parte em relação às coisas do céu. Veja que no Evangelho Jesus expõe de forma muito pedagógica como se dará a nossa volta para o paraíso. Inevitavelmente, todos nós devemos passar pelo caminho da cruz, para que logo em seguida possamos ressuscitar com Jesus. Querido povo de Deus, tempo da Quaresma é um tempo muito favorável para a graça de Deus agir em nossas vidas. Temos que aprender a menosprezar este mundo terreno e a desejar cada vez mais a ressurreição. Deus abençoe você e toda a sua família.